irmão, minha irmã, segunda-feira, 13 de fevereiro, segunda-feira dessa semana, no tempo comum da nossa liturgia. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Quem pela primeira vez me encontra por aqui, seja bem-vindo, se inscreva, ative as notificações, joinha, like e comentário sempre toda vez. E quero convidar você para o Evangelho agora. Hoje a igreja proclama o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13, diz assim: Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus deu um suspiro e falou: quer saber? Vou embora também. Vou dar sinal coisa nenhuma. Gente, esse é um momento muito dramático da vida de todos nós. Quando é que é hora de desistir de alguém? Quando é que é hora de desistir de algo, né? Bom, nós que não somos deuses nem Deus, devemos sempre manter dentro de nós essa tensão. Por que eu estou desistindo dessa pessoa? Por que eu não vou mais falar ou nem rezo mais? Ah, padre, porque não adianta, não resolve. Por que não adianta, porque não resolve? Ou porque talvez se esgotou em nós a caridade, a paciência, e isso se esgota mesmo, mas se eu fosse mais santo, talvez não tivesse esgotado, né? Talvez eu tivesse mais caridade, paciência e oração para andar mais um tanto aí nessa estrada. Então, nós cristãos nunca podemos sair dessa tensão. Agora, o Evangelho nos ajuda a entender que, dependendo do quanto o ser humano vai resistindo a Deus, e não é outro ser humano que pode julgar isso, mas dependendo do quanto um ser humano resiste a Deus, ele perde Deus. Veja, Jesus disse: eu não vou dar sinal mais nenhum, não. Eu já dei o sinal que eu tinha que dar, eu já fiz... Não, ninguém vai falar que eu não fiz milagre, não, que eu fiz sim. Eu já fiz o milagre que eu tinha que fazer, eu já fiz as curas que eu fiz, sim senhor. Aleijadinho, vem correndo aqui contar. Fiz ou não fiz? Fiz. Mas claro que não. Mudo, fala pra ele se eu não fiz. Cego, o que você viu lá? Conta o que você viu. Não vem botar na minha conta. E Jesus entrou na barca, que é uma imagem da igreja, da comunidade cristã, que atravessa os séculos, a história. É uma imagem da doutrina, dos sacramentos. Ele entrou na barca e bora, Bill, foi embora. Não ficou aqui esperando nada não, filho. Você não veio até hoje, não vem mais. Então vamos lá de novo. Jesus, com certeza, não errou o time. Jesus, com certeza, não pecou por falta de caridade. Entende? Por falta de paciência. Jesus, com certeza, não pecou. Nós podemos pecar nisso aqui. Por isso, mais uma vez, sempre olhemos para dentro de nós e nos perguntemos: eu estou querendo desistir porque é realmente incurável e irremediável, ou porque, junto com um ser muito difícil, me falta uma caridade, uma esperança, uma fé e uma paciência que eu poderia ter mais se eu tivesse mais santidade e mais do Espírito Santo em mim? Então a gente precisa colocar essa pergunta. Mas aí o outro ensinamento é esse. Jesus pode olhar para alguém e falar assim: não vou dar mais nada para você não. Já dei, você pensa aí o que você quer, decide, depois você me conta. Então, mais uma vez, nós podemos errar nesse passar de fazer essa colheita. Jesus nunca erra. E aí fica um ensinamento também para todos nós. Não façamos, irmãos e irmãs, pouco caso da misericórdia, não façamos pouco caso das oportunidades. O povo foi pedir mais um sinal, como diz: não, Jesus, tá bom, nós vamos acreditar no que você fala, nós vamos tentar viver do jeito que você ensina, né? As bem-aventuranças, tá, mas assim, se isso aí é certo mesmo, faz mais um milagre pra gente ver. E Jesus fala: não, vocês não estão querendo crer em coisa nenhuma não, né? Se fosse para crer, vocês já tinham acreditado. Veja, gente, nem sempre, né? Infelizmente, nem sempre o milagre, nem sempre a bênção produz fé, produz quebrantamento, produz desejo de amizade com Jesus. Gente, o que tem de gente que recebeu cura, alcançou emprego, resolveu a vida, recebeu graças que nós que estamos todos os dias na igreja não estamos alcançando. Você conhece? A pessoa não muda. A pessoa não se quebranta. Sabe, a coisa mais difícil para Deus, gente, desculpa falar assim, não é tirar um tumor do nosso corpo, não é colocar uma coluna no lugar,
não é limpar o nosso sangue de um vírus ou de uma diabetes, não. A coisa mais difícil para Deus é conseguir gerar em nós quebrantamento, arrependimento, desejo de vida nova. Então, ao invés de ficar pedindo sinal, a gente tem que pedir o dom da fé, porque, afinal de contas, quantos sinais já nos foram dados, meus queridos? Olhemos para a nossa vida, até o exato momento. O que a gente já viu e ouviu, a gente não muda porque a gente tá merecendo tomar cintada. Ó, vou te falar, viu? Pega aí tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já acertou e errou, né? Tudo que a gente já sorriu e chorou, tudo que a gente já pecou e levantou, tudo que a gente já ouviu, já viu. Ah, convenhamos, gente. O que tá faltando? Faltando vergonha na cara, faltando quebrantamento, faltando reconhecer, Jesus, eu não tenho vergonha na cara e eu não quero mais sinal, eu só quero fé. Eu quero quebrantamento, eu quero entrar nessa barca também e ir para outra margem. Eu quero atravessar essa vida andando na tua barca, que é a tua igreja. Comendo do pão que você multiplica, que é a Eucaristia. Ouvindo a tua palavra. E eu não quero ficar aqui, Jesus, eu quero ir para outra margem, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para outra margem, eu quero sair do vitimismo e ir para a margem da coragem, né? Eu quero sair desse lado aqui do egoísmo e ir lá para outra margem da generosidade, da empatia. Eu quero sair daqui, prostituição, álcool, jogo, e ir lá para a margem da sobriedade, da castidade, da santidade. Eu quero ir para outra margem. É preciso querer. Você que me acompanha na homilia, né, todos os dias, se você ouviu a homilia do padre ontem, eu acentuei um pouco isso, por causa da primeira leitura da missa do domingo, né? Se queres, o que tu queres, o que preferes, os desejos do coração, sem os quais Deus não pode trabalhar na nossa vida. Então, querido, será que está faltando sinal mesmo? Eu não sei se está faltando sinal, não sei se está faltando sinal. Às vezes o que nos falta é um coração um pouco mais generoso, você não acha? Eu pelo menos penso isso, um coração um pouco mais dócil. Eu não sei se eu estou precisando ver alguma coisa, não, sabe? Eu acho que eu estou precisando mesmo é amar e desejar amar a Deus e ao próximo um pouco mais e crer, então pedirmos o dom da fé, né? Da fé que nos faz corajosos, da fé que nos faz ir para outra margem, enfrentar os desafios da vida, da fé. Então, a sua fé e a minha fé ela é muito assim. A gente para, olha e vê tudo que a gente já viveu de experiência com Deus e para de pedir sinais. A gente só começa a ter fé na expressão da obediência do cotidiano. E assim se faz uma igreja, uma comunidade, uma família, um casamento, a vocação de um padre, de uma freira, de um leigo, de um bom cristão. Não é pedindo mais sinais, né? É tomando posse dos sinais que já tivemos. Entende? E é aqui que Deus vai dando para nós coragem, ânimo, alegria, discernimento com as coisas. Então, eu não preciso de mais nada para me convencer. Convencido eu já estou. Eu me sinto fraco. Eu me sinto incapaz. Bom, isso é do ser humano, mas o Espírito Santo é a nossa força. Ó glorioso São José, intercedendo, fortalecendo. Ó a Virgem Maria aqui, para aplainar estradas, caminhos. Vamos em frente. Mas é preciso, meus irmãos, então pedir isso. Eu não estou precisando de mais sinais, Senhor. Eu estou precisando de fé. Eu não estou precisando de mais coisas para me convencer. Eu estou precisando de humildade para me permitir dobrar, inclinar, dizer amém, verdade, sim Senhor, eis-me aqui. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os fariseus estão diante de Jesus e querem um sinal. Eles querem sinais, mas na realidade Jesus é o grande sinal que está diante de todos eles, mas eles não acreditam. Isso já aconteceu lá no Antigo Testamento, quando o povo foi tirado da escravidão do Egito com grandes sinais e prodígios, mas depois queriam mais sinais e começaram a ficar incrédulos, colocavam ídolos no lugar de Deus e murmuravam contra Deus. Os fariseus aqui têm Jesus diante de si, mas são incrédulos, murmuram, não querem a Cristo e por isso pedem e pedem sinais. Jesus poderia fazer tantos e tantos outros sinais,
mas os seus corações estavam endurecidos. E na vida cristã, devemos tomar cuidado para não transformar a nossa vida cristã, nossa vida de fé, exclusivamente numa vida em que se pede milagres, que se quer milagres aqui, milagres ali. Ah, eu só acredito se isto acontecer comigo. Eu só acredito se aquela graça que eu estou pedindo acontecer. Eu começo a fazer uma condicional, uma condição para acreditar. E nós cremos na pessoa de Jesus, independente se tenho isto ou se tenho aquilo, se recebi isto ou se recebi aquilo, porque o principal e o primeiro ponto que nós recebemos de Deus, e é o suficiente, é a nossa salvação, que foi conquistada no alto da cruz. E é seguindo a Jesus que nós vamos chegar ao céu, porque Ele morreu por nós, porque Ele ressuscitou e nos salvou. Este é o maior sinal, esta é a maior graça que nós podemos ter recebido de Deus. E às vezes ficamos bravos com Deus porque não recebi isto ou não recebi aquilo. Às vezes fico murmurando contra Deus porque queria que fosse do meu jeito. Mas nós não entendemos que há um mistério da providência de Deus e que muitas vezes a nossa vontade é mesquinha. A nossa vontade quer ser a dona, e ela quer ser a dona da verdade, ela quer imperar, mas a nossa vontade tem que morrer. Nós temos que morrer para nós mesmos e deixar que a vontade de Deus seja de fato aquela que nos conduz. Por mais que a vontade de Deus seja lágrimas na nossa vida, por mais que seja passar pela cruz, pela provação, mas nós sabemos que se estamos em Deus, se buscamos o cumprimento de sua vontade, temos a certeza, eu estou no caminho da salvação. E é isto que nos importa em primeiro lugar. É claro que está certo de pedirmos graças, de pedirmos pelas nossas necessidades, e todos os dias nós rezamos, pedindo a Deus que nos conceda, mas nós temos que pedir que seja aquilo que é necessário para a nossa salvação. Cuidado, ficar murmurando porque não recebeu uma coisa, e às vezes você não compreende que se você recebesse aquela coisa, ela lhe seria motivo de perdição para a sua vida. Ah, mas eu queria muito, mas seria um motivo de perdição. E Deus sabe o que é bom e o que não é para a nossa vida. Continuemos a pedir, mas sempre colocando, Senhor, se for conforme a vossa vontade e para a salvação de minha alma, conceda o que eu estou pedindo, conceda essa graça que eu peço. Mas se for para a salvação de minha alma e se for segundo a sua vontade. É assim que devemos pedir, porque senão nós vamos viver como os fariseus deste evangelho, que querem sinais, 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 milagres pura e simplesmente por milagres. Nós devemos querer a nossa salvação, acreditar em Jesus e, se for necessário, Ele com certeza fará milagres e nos concederá as graças que pedimos. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus recusa um sinal e, desalentado, suspira diante da incredulidade do povo eleito, do povo de Deus. Vejam, é importante nós entendermos o que é a fé. A fé, ela exige de nós que nós digamos sim a algo que não vemos. Portanto, os sinais que Deus nos dá nunca serão uma demonstração inequívoca daquilo que Deus quer nos ensinar. Deixa eu falar de forma mais simples. Veja, a fé, ela permanece sempre livre.
Jesus te dá sinais do amor dele, dá sinais de que de fato ele se importa com você e quer salvar você. Mas haverá sempre liberdade para você duvidar. E isso é importante. Por quê? Porque toda fé verdadeira, ela já é um início de amor. Ela já é uma espécie de confiança, de dizer sim a uma palavra cujo significado eu não estou vendo face a face. Mas eu digo, já que sois vós, Senhor, quem o dizeis, e eu vos amo, e eu confio em vós, por serdes vós quem sois, sim, eu creio. Existe muita gente que não dá o passo da fé, porque insiste de forma soberba e de forma equivocada que Deus lhes dê uma prova cabal, uma prova irrefutável, uma coisa assim que esfregue na cara deles, né? E veja o amor. Mas veja, isso não é possível. Isso não é possível porque isso transformaria o cristianismo não na religião dos filhos livres que amam livremente, mas na escravidão daqueles que devem, evidentemente, né, servir como gente sem liberdade. Então não é isso que Deus quer. Deus não quer escravos sem liberdade, Deus quer filhos livres. E é por isso que Deus se esconde. Sim, Deus se esconde. Muita gente fica pensando assim, poxa vida, não pouparia tanto trabalho se Deus aparecesse aqui para todo mundo e dissesse, olha eu aqui, pronto gente, olha aqui, de forma irrefutável. Vocês estão vendo, não dá para duvidar, pronto e acabou. Sim, só que acontece o seguinte, você já parou para pensar quem é Deus? Deus é o bem supremo. E se Ele aparecer para você, você não vai conseguir resistir. Veja, se o alcoólatra não consegue se conter diante de uma bebidinha, se o drogado não consegue resistir diante de um pozinho, se o dependente de sexo desordenado não consegue resistir diante da mínima sedução, você acha que alguém vai ser capaz de resistir diante de Deus que aparece e que se manifesta inequivocamente? É evidente que não. Se Deus aparecer aqui, Ele vai ser um ímã que vai atrair você de uma forma extraordinária e você não tem mais liberdade. Mas Deus quer a liberdade, Deus quer que você o ame, por isso Deus se esconde. E porque Ele se esconde, Ele pede de você a fé, uma fé livre. Uma fé diante da qual você sempre vai poder cair na sedução do demônio que fica cochichando no seu ouvido, dizendo assim, será? Mas será que é verdade? Meu irmão, só existe um jeito de você fugir das tentações contra a fé. É você não dar ouvidos. Não enfrente esse tipo de tentação. Os santos padres, os diretores espirituais, todos nos explicam. Tentações contra a fé, você não dialoga, você foge. E você foge para os braços de Jesus e diz, eu creio, mesmo sem ver. Me lanço em vossos braços, Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.